Voltamos, você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião da TVC. Lembrando que se você perdeu o primeiro bloco deste programa, ou programas anteriores, você vai aqui nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, Reconnect Brasil. Só coloca lá Reconnect Brasil, que é o primeiro que vai aparecer logo no topo. Tá? Não esquece de seguir nosso canal, se inscrever no nosso canal para ser avisado, né? Ativa lá o sininho para ser avisado dos novos vídeos. Toda semana tem vídeo novo, tá? Então, se você não quer ver a nossa carinha bonitinha na sua TV ou no seu celular, então você pode ouvir o áudio desse nosso bate-papo, como dos bate-papos anteriores, no Reconnect, o nosso podcast no Spotify, no Deezer. Tá aqui com a gente hoje o Dr. Marcelo Maranhão, falando sobre medicina integrativa. Então, antes da gente ir para os comerciais, o Roberto Quasimberbe, que hoje ele tá bem estranho com essa barba curta. Tô estranho? Roberto, a gente trocou. Hoje eu deixei minha barba longa, tô com roupa colorida. Eu gostei da blusa. Pois eu gostei da toda, mas a gente trocou. Então você fez a barba curtinha, tá com a blusa neutrinha. Hoje eu tô mais clean. Não, clean não tá, mas... mais jovem, eu fiquei jovial. Ficou melhor, ficou bem melhor. Parabéns, tá legal. Obrigado, muito obrigado. Então, antes da gente começar, você fez uma pergunta pro Dr. Marcelo que eu achei bem bacana. Pode refazer? Posso, vamos lá. Na verdade, me corrija se eu estiver errado, mas o que é que me parece? Que muitas práticas dependem muito da fé do paciente, ou de quem está buscando aquela prática. Fé é espiritualidade. Fé é uma crença pessoal. Ciência me parece outra coisa. Então, assim, existe muito essa coisa de querer unir, né, fazer o casamento da ciência com a espiritualidade, da ciência com a fé. Esse casamento é saudável? É interessante que as questões de crença sejam cientificadas, se essa palavra existe, sejam explicadas de forma científica, ou cada um no seu quadrado, tudo convive harmoniosamente, né, a questão do que você acredita e do que é explicável. Como é que isso funciona? Antes da gente entrar nesse ponto, quando você fez a pergunta no final do bloco passado, você me perguntou sobre as práticas alternativas. Alternativas. E essa palavra ela é importantíssima que ela fique muito clara. Nenhuma dessas práticas é alternativa. Alternativa é pejorativo? Não é pejorativo, mas ela leva a um erro de compreensão. Por quê? Não é porque eu estou fazendo um reiki que eu tenho que deixar o tratamento médico. Então não existe alternativa de tratamento. Perfeito. Existe soma de tratamento. A gente fala só um parênteses, a gente fala sempre aqui para os terapeutas, olha, mas uma questão que nos preocupa, mais de uma vez a gente falou isso. Quando a pessoa vai lhe procurar com problemas graves como depressão, que pode levar ao suicídio e vários outros problemas, e ela lhe tem como a terapia definitiva. Isso é saudável? E todos, graças a Deus, disseram não. Inclusive a gente teve uma entrevista com um médico também, né, o Dr. Celso Fortes, que ele é xamã, e ele descobriu o xamanismo por uma doença terminal que ele teve. E ele se curou, mas a gente deixou bem claro, e ele também concordou muito com a gente, que foi uma questão minha, dele. Né? Continuem com seus tratamentos, continuem com o seu médico. Né? Inclusive, se você perdeu essa entrevista com o Dr. Celso Fortes, vai lá no nosso canal do YouTube, que tem lá Xamanismo Dr. Celso Fortes. Vamos lá. Então, até esse termo, mas porque agora é um termo novo, é medicina integrativa, mas é isso mesmo, é uma compreensão de integrar realmente todas essas práticas e todos esses aspectos. Quando a gente trabalha com um termo alternativa, a gente está cometendo o erro de separar, de que é uma coisa ou outra, e na verdade não é. O ser humano ele tem o direito e ele tem a capacidade de gerir a própria cura, né? E aí ele vai buscar ajuda, e aí ele busca ajuda com um médico, ele busca ajuda com um terapeuta, ele busca ajuda com um psicólogo, ele busca ajuda com um xamã, ele busca ajuda com uma mãe de santo. Na verdade, então, né? todas elas se casam e se complementam em prol de um indivíduo, né? Então não é a medicina contra o xamanismo, não, é tudo junto a favor de um indivíduo só, né? E aí você me perguntou sobre a questão da ciência e da espiritualidade, da fé, né? E aí assim, há pouco tempo a gente tem se deparado com alguns dados científicos que surpreendem a comunidade científica e médica do mundo. E aí tudo que surpreende gera uma certa rejeição também, né? Não, deve ter alguma coisa errada nisso aí, né? E uma das coisas que surge como uma mudança de paradigma muito importante é o surgimento do QS. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Que é o quociente espiritual. Já ouviram falar de QI? Já.
o quociente de inteligência. E o emocional também, né? Que é o quociente emocional. Então, a inteligência operacional, que é o QI, a inteligência emocional, que é o QE. Mas, se eu não me engano, em 2000, uma cientista londrina publicou um trabalho muito amplo falando sobre o quociente espiritual. Bacana. Sobre a inteligência espiritual. Ela é neurocientista e o que foi que ela postulou nesse estudo? Que a inteligência operacional, ela é uma inteligência que acontece neurologicamente a partir de um impulso linear. Então, tem o neurônio A, que percebe alguma coisa, ele ativa o neurônio B, que ativa o C, que ativa o D, e aí eu tenho essa cadeia de transmissão neuronal. Isso é o QI. O QI funciona assim. O quociente emocional, que é a inteligência emocional, ela funciona neurologicamente de outra maneira, né? Esse impulso elétrico nos neurônios, ele acontece em rede. Então, a partir de um estímulo no neurônio A, esse neurônio ativa os neurônios B, C, D, E, F, G, H e vários outros, que vão acionando vários outros. Então, eu tenho um processo de decisão neurológica mental muito mais ampla, onde eu vou analisar não apenas a questão operacional, de pegar essa xícara daqui e colocar para cá, mas tudo que está envolvido nisso. Né? Todas as questões emocionais, comportamentais, sociais. Por isso que a inteligência emocional hoje ela é tão discutida, porque é a maneira como a gente interage no mundo. Se bater uma porta, né? Será o vento ou será o espírito? A gente começa... Tô brincando, doutor, mas... E aí tem um terceiro componente, piada, né? Sim, tem um terceiro componente que é o espiritual, que ela coloca que os nossos neurônios, por serem elétricos, eles também são magnéticos. Tudo que tem eletricidade gera magnetismo, tá certo? E magnetismo é vibração. Então, os neurônios eles não fazem condução apenas elétrica. Eles também fazem condução vibracional. No quociente espiritual, ele coloca que é a capacidade do ser humano de alinhar os neurônios em um certo padrão vibratório, e aí, a partir desse momento, eu não tenho mais aquela história de que uma área do cérebro que está decidindo. Todo o sistema nervoso do corpo decide. Então, o neurônio que eu tenho lá no dedão do pé também está participando dessa decisão. Esse quociente espiritual, segundo essa autora, que é a Dana Zohar, ele fala que é a nossa capacidade enquanto ser humano de viver numa realidade X, e quando aquela realidade X não nos atende mais, a gente expande para viver na realidade Y. É isso que nos difere dos outros animais. Porque os outros animais também têm algum tipo de inteligência emocional. Se a gente olhar para um cachorro ele sabe como ele vai se comportar, ele tem o medo, ele tem as reações, né? Mas quem tem capacidade de entender a realidade e expandir essa realidade é o ser humano, né? E essa capacidade, segundo a doutora Dana, é uma capacidade que vem a partir dessa condução vibracional. E é onde é que eu quero chegar com essa história toda. Que essa condução vibracional é a mesmo padrão vibracional que a gente observa nos estados meditativos profundos, no transe mediúnico, nos transes, nos mais variados processos espirituais e religiosos. Então, quando eu estou num templo ou numa igreja, que eu estou extremamente conectado, que, entre aspas, aquilo poderia ser entendido como um processo intuitivo, como um transe, na verdade eu estou manifestando esse padrão vibracional que é inerente meu. É uma habilidade focado no homem. minha. É focado, por exemplo, isso o senhor está falando como se fosse realmente focado no homem. Sim. Né? É uma vibração minha, algo pessoal. E Deus, e a espiritualidade... Chego já na questão do Deus. Tá? E aí esse padrão é um padrão meu, tá certo? Que eu tenho a capacidade de desenvolver, né? Eu tenho a capacidade de manifestar. E quando eu manifesto, eu acesso uma realidade que é maior do que a realidade que eu vivo, né? Por que eu estou falando isso de realidade? Porque e aí tem um estudioso das religiões comparadas aqui, quando a gente vai estudar algumas coisas de religião, a gente sempre se depara no momento onde Deus é o desconhecido, é o que eu não consigo explicar ainda. É aquela realidade a mais que eu sei que tem influência sobre mim, mas que eu não consegui acessar ainda, né? Eu não posso lhe dar uma resposta científica se nesse momento de alinhamento vibratório eu estou em conexão com Deus ou não, né? Porque eu não acredito que
em breve nós chegaremos ao ponto de que a ciência irá provar a existência de Deus. Né? Talvez isso chegue algum dia, mas eu não acredito que em breve. Até porque a nossa capacidade de compreensão ela precisa se expandir muito ainda para a gente entender o que é que a gente está buscando enquanto Deus, para depois tentar provar se existe ou não. Né? Mas esse entendimento de que a gente tem a capacidade de expandir a nossa consciência e buscar fora resposta para o que a gente precisa dentro, me parece muito com um processo de espiritualidade, né? Me parece muito com um processo de fé, de crença, de você entender que você pode, a partir da sua realidade, se expandir e encontrar respostas. Se essa resposta está no meu inconsciente, se essa resposta está no inconsciente coletivo, que a quântica fala tanto, ou se essa resposta vem de um ser supremo, poderia ser caracterizado como Deus, eu não posso dar a resposta. Mas esse processo, para mim, se parece muito com o processo de espiritualidade. Verdade. Mas o que eu perguntei foi o seguinte: é necessário ter essa resposta? O senhor falou que a curto prazo a ciência não vai conseguir provar a existência de Deus. É preciso provar a existência de Deus. Quando a gente fala Deus, a gente fala de um ser superior. Alá, Deus, enfim. É preciso provar, é preciso ter essa fixação em provar a existência da espiritualidade. Não basta vivenciá-la. É necessário que a ciência prove que há algo para além daquilo que a gente possa perceber? Ou é necessário somente viver essa espiritualidade, ter a sua fé e também acreditar na ciência e conseguir conviver harmonicamente? Assim, dentro da medicina, eu acho essencial que a busca não seja pelo provar, mas a busca seja pelo respeitar a individualidade. Quando a gente começa a trabalhar com a medicina direcionada para o indivíduo, né? Independente se eu, como médico, eu tenho evidência científica ou não, que Deus existe ou não, mas que para aquela pessoa Deus existe, a realidade que eu vou trabalhar é que Deus existe. Até porque impacta na vida dela, né? Para ela existe. Não, e eu estou tratando aquela pessoa, eu não estou tratando a partir da minha convicção, estou tratando a partir da convicção dela. Né? E aí tem mais um detalhe. O Deus que existe para ela é o Deus dela e eu não tenho o menor direito de traçar julgamentos a respeito do Deus dela. Se ela professa Deus a partir de alguma religião e essa religião tem dogmas, eu tenho a obrigação de tratá-la também a partir daqueles dogmas. E não de dizer, não, tudo isso que a sua religião diz está errado, você não pode seguir nada disso. Muito pelo contrário, quando eu faço isso, eu acabo fazendo uma quebra no que é mais importante para a medicina integrativa, que é o vínculo entre o médico e o paciente. É o vínculo de confiança. É onde o processo de cura acontece. Um dos grandes pioneiros da medicina integrativa no Brasil, que é o Dr. Paulo de Tarso Richieri, que é o chefe do serviço de medicina integrativa do Einstein, ele publicou um artigo há pouco tempo, eu posso até depois disponibilizar para vocês colocarem no Instagram, onde ele faz o paralelo entre a medicina e a medicina integrativa e a educação. Né? E aí ele diz que a medicina, na ótica da medicina integrativa, o médico ele tem o papel de trabalhar em prol da cura, né? Mas ele trabalha muito menos enquanto curador e muito mais enquanto educador e facilitador. Né? Ele é um agente para instruir o indivíduo para que ele possa buscar a própria cura. Né? E isso é muito importante, porque quando a gente pensa, por exemplo, que a grande maioria dos pacientes não fazem só o tratamento médico, também buscam outras terapias, e a grande maioria dos médicos não sabem que os pacientes buscam as outras terapias, eu, como médico, corro o risco de, em algum momento, perder o time do tratamento desse paciente. Eu perco a oportunidade de dizer, por exemplo, isso que você está fazendo pode não ser tão legal, mas você pode buscar isso que também pode ser legal, pode ser positivo. Por exemplo, tratamento com câncer, a gente tem pesquisa que fala que até 96% dos pacientes com câncer também fazem práticas integrativas. E que desses 96%, mais de 80% não contam para os seus médicos. Nossa, tá muito alto. E quando a gente fala de câncer, de um tratamento para um câncer, que é uma doença tão grave, o médico não ter noção que o paciente está se submetendo a outros tratamentos que podem influenciar no tratamento, como, por exemplo, a quimioterapia, isso é muito grave, entendeu? Por exemplo, a fitoterapia é algo fantástico que eu uso no meu consultório,
Mas existem fitoterápicos que eu não posso usar em determinados pacientes. Se aquele paciente ele usa e eu não sei isso, eu perco a chance de dizer para eles, isso não é bacana, mas você pode usar isso que é bacana. Tá certo? Essa terapia aqui talvez não lhe ajude nesse momento, mas tem essas outras que podem lhe ajudar. Né? Esse tipo de relação é que a medicina integrativa tenta buscar, onde o médico ele é um agente catalisador desse processo de cura que é feito pelo próprio paciente. Eu não tenho capacidade de curar ninguém. Né? Mesmo dentro das práticas integrativas, e aí dentro das práticas integrativas às vezes a gente usa o termo muito do curador, né? Vai procurar um curador, ele é um agente de cura, mas ele não é a cura. Né? Ele não vai tocar o dedo e curar o paciente. Marcelo, quando você fala, por exemplo, fitoterápicos é uma coisa meio que científica, né? Porque muitos remédios vieram das ervas, né? A grande maioria. A grande maioria vieram das ervas. Quando você fala, por exemplo, cromoterapia, também já foi algo bem amplamente estudado. Agora, quando vem o SUS, recentemente, e regulamenta, pelas medicinas integrativas, a imposição de mãos, né? Que pode ser, né, que vai bem além do reiki, vai para passe. Sim. Aí eu já tô começando a mexer mais com a espiritualidade. Sim. Né? Então, como foi isso para a classe médica? Regulamentar o SUS, Ministério da Saúde, regulamenta passe. Isso ainda hoje é um grande rebuliço, né? Conselho Federal de Medicina, que a gente tenta entender a posição mais restritiva do Conselho, porque ele realmente regulamenta uma profissão que é uma profissão muito séria, mas eu tenho minhas críticas pessoais a esse movimento tão retrógrado, né? Isso foi um grande rebuliço e continua sendo um grande rebuliço na área médica. Mas, como eu falei, a gente tem, por exemplo, um centro de estudo de passe magnético dentro da USP, em São Paulo, dentro da Faculdade de Medicina. E a gente já tem estudos publicados do efeito do passe em estados ansiosos, em depressão, em insônia, em dor crônica. Então não é uma coisa absolutamente não provada, não. A gente tem estabelecido evidências médicas sólidas que a gente pode espalhar isso. Ainda estão em construção, mas já tem estudo já. A coisa está caminhando, né? E aí, assim, a espiritualidade a gente não pode necessariamente provar, né? Mas quando a gente trabalha com passe, que a gente, a partir do passe dentro do ambiente religioso, a gente olha para a questão espiritual, mas dentro da academia a gente pode olhar para magnetismo. A gente pode olhar para a física quântica. A gente pode olhar para ciências que podem ser medidas. E aí, independente se aquele paciente está recebendo baseado no magnetismo ou na espiritualidade, o efeito ele vai ser positivo. A gente prova o que a gente pode provar, o que a gente não pode provar, a gente não pode provar. Como o senhor falou, né? O foco no paciente, na melhora foco no dele. paciente. Dentro da sua prática de medicina integrativa, sendo bem pragmático, o senhor percebe que a taxa de sucesso é maior do que da medicina tradicional? Percebo. É muito complicado dentro de um consultório médico, até porque eu sou regido pelo Conselho de Medicina, né? Então eu não posso, enquanto médico, estar exercendo uma série de práticas que poderiam me complicar judicialmente, né? Mas, por exemplo, eu nos meus créditos você disse que eu tenho formação em auriculoterapia. A auriculoterapia é um sistema de acupuntura da medicina tradicional chinesa, onde eu tenho toda a representação dos meridianos no corpo da orelha. Eu uso a auriculoterapia no meu consultório. Né? O senhor que aplica? Eu que aplico. Né? Eu recebi uma paciente recentemente, porque na verdade a minha formação acadêmica, a minha especialidade é em nutrologia. Mas eu me digo cada vez mais generalista. A nutrologia ela foi um caminho e eu estou cada vez mais voltando a ser generalista do que especialista. E eu tenho recebido uma série de pacientes que não me buscam essencialmente pela nutrologia, mas pelo generalista, pelo cuidado com a saúde de uma maneira geral. Me procurou uma paciente para ajudar no tratamento para parar de fumar. Uma paciente extremamente ansiosa, tomando diversas medicações, com acompanhamento com o psiquiatra, com acompanhamento com o pneumologista, né? E veio me procurar porque ela queria parar de fumar e não estava querendo tomar mais remédios para parar de fumar, né? E aí, dentro desse contexto, com um quadro geral dela, nós juntos chegamos à conclusão que o estado ansioso dela era o grande nutridor do hábito dela de fumar.
Então vamos tentar tratar um pouco mais esse estado ansioso e não colocar tanto peso no fumo assim. Depois a gente vai trabalhando o fumo. E na primeira sessão eu fiz uma sessão de auriculoterapia para ela. No dia da sessão de auriculoterapia, ela esqueceu de tomar os remédios para dormir e dormiu sem medicação nenhuma. Entendeu? A auriculoterapia é milagre? Não é milagre. Isso acontece em todos os pacientes? Não posso garantir que todo paciente com auriculoterapia vai dormir sem medicação. Mas para essa paciente, o processo que ela vivenciou, onde teve a estimulação da auriculoterapia, mas ela também parou e voltou para si. Ela fez um processo de respiração, ela silenciou durante 30 minutos a sessão de auriculoterapia. Tudo isso contribuiu para, naquele dia, ela dormir sem medicação. Eu posso negar esse benefício para minha paciente? Não posso negar esse benefício. É o que a gente falou, pegando, se funciona, né? Se impacta na vida dela de forma positiva. Uma informação que chegou agora, fresquinha da produção. Aí eles toda a vida dando pegadinhas. Aí eu vou ler porque chegou agora, tá? Segundo o livro Um Cientista no País das Maravilhas, né, do cientista Edzard Ernst, né, que ele se dedicou 20 anos a testar exaustivamente a homeopatia, a acupuntura, reiki, cura espiritual, etc. Né, que diz ter concluído que nenhuma delas tem eficácia comprovada. Né? Você sofre críticas em relação a isso? Né? Por exemplo, a pessoa que vai ler sobre isso, né, que é um cientista que se dedicou, não sei nem por que ele fez isso, mas se dedicou 20 anos, né? Ele não queria provar só para fazer o mal, ele não queria provar que dava certo, ele queria provar que não dava certo, né? Mas era um cientista que, na verdade, é um livro que já está, inclusive, em edições bem avançadas, né? Então, vendeu muito bem esse livro. Então, o que é que o senhor acha, assim, como médico, né, os seus colegas médicos, você recebe crítica em relação a isso? Sim. Recebo diversas críticas, existem vários receios a retaliações, inclusive institucionais. Ameaças, né? Para ser mais sincero? Ameaças não objetivamente, mas, por exemplo, durante muito tempo o meu consultório ele existia dentro de um hospital, né? Chegou um ponto onde eu não conseguia exercer minha prática médica, independente das práticas integrativas, porque quando meu consultório era dentro do hospital, eu não aplicava nenhum tipo de prática integrativa, né? Até por uma questão institucional, de não entrar em embate com a instituição. Mas chegou um ponto onde eu não me sentia à vontade de estar naquele espaço, né? Porque o espaço não me acolhia, e eu não sentia que eu estava contribuindo da maneira que eu poderia contribuir. Então, assim, é um processo de rejeição, entre aspas, meio velado. Mas eu entendo que isso é um processo de quebra de paradigma, né? Os últimos 30 anos, muita coisa andou mudando dentro da medicina. Até os processos meditativos, que esse cientista diz que não funciona... A gente tem uma agência nos Estados Unidos que tem uma verba anual de 30 trilhões de dólares só para estudar isso. A gente tem universidades como a Universidade de Arizona e a Universidade de Massachusetts que estudam só isso e trazem evidência. Sim. Tá certo? Então, assim, em ciência, a gente tem que ter sempre uma visão crítica a partir dos estudos. E é um processo, vai ter estudo que vai me dizer que é ótimo, e aí eu vou analisar o estudo e vou dizer, esse estudo não vale de nada. Doutor, e vice-versa. Deixa eu fazer uma pergunta. A medicina integrativa é o futuro da medicina? Sim ou não? Para mim, é o passado que a gente deixou para trás, mas que a gente tem que recuperar, né? A medicina integrativa, enquanto essência de olhar para o paciente como centro da atenção, é o que a gente fez antigamente que a gente esqueceu de fazer. Perfeito. Fechamos muito bem. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Foi um papo maravilhoso. Hoje aprendi foi muito rápido. Aprendi bastante. Hoje foi muito rápido. Foi. Então, muito obrigado. Foi bem esclarecedor. Então, aqui vão sair os contatos aqui do Dr. Marcelo Maranhão, tá? Ele atende no Mundacá. Quero mandar um abraço para os nossos amigos do Mundacá, inclusive que indicaram aqui o Dr. Marcelo Maranhão. Atende lá. Aqui vão sair os contatos do Mundacá, os contatos das redes sociais também do Dr. Marcelo. Roberto, nos reconectamos? Nos reconectamos. Doutor, com chave de ouro, mais uma vez. Oi? Nos reconectamos integrativamente. Reconectamos tanto que nós trocamos hoje de papéis, eu com barba maior. Grande reconexão, imensa reconexão.
Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Não esqueça de acompanhar nossas redes sociais. Tá? Vai lá no nosso canal do YouTube, dá um like, curte, aciona o sininho. Também ouve a gente no Spotify. Muito obrigado por estar com a gente até agora. Até a próxima Reconexão.